Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a todos e a todas no nosso painel de economia circular. Eu sou a Solange Mello, gerente de projetos CSV, que são os projetos de valor compartilhado e economia circular na Enel Distribuição São Paulo. Além da minha formação aqui na tela, me pediram para eu falar sobre um hobby. E eu fiquei pensando, né, o que eu gosto de fazer nas horas vagas, e acabei dando risada sozinha e fiquei achando que eu sou uma chata, porque nas minhas horas vagas eu gosto de estudar física quântica, astrologia, mistérios do universo, e isso me trouxe uma reflexão. Por que eu tenho essa paixão por esse tema? E eu refletindo, cheguei à conclusão de que eu tenho uma necessidade muito grande de entender o caos no mundo e como que a gente pode fazer para contribuir para um planeta melhor. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês para mostrar um pouquinho dessas contribuições que a gente vem fazendo. Bom, vocês reconhecem essas imagens? Já viram no dia a dia de vocês? Um bioma sendo incendiado. Isso é uma cena recorrente que a gente vê em diversas partes do mundo. Agora mesmo a gente está tendo relatos, né? A mídia está publicando aí de vários incêndios ocorrendo na América do Norte, na Europa. Isso causa o desmatamento e, como consequência, o aquecimento global. A poluição. A poluição frequente, principalmente nas grandes metrópoles, que também é uma causa, né, do desmatamento e que afeta a saúde das pessoas. A falta de saneamento básico. Isso também é uma foto que a gente vê constantemente, vê ao vivo também. E aqui, com todas as questões relacionadas à saúde, a gente também tem a questão de vários lixos, né, resíduos que poderiam ser reaproveitados e que estão aí no meio, prejudicando o nosso meio ambiente. O trânsito, quem aqui gosta do trânsito, né? A gente convive com isso o tempo inteiro. E aí eu não sei se vocês sabem, mas um paulistano fica em média 3 horas por dia parado no trânsito. E além disso, são mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa causado por essa mobilidade urbana. Isso ainda no mundo atual, né, nos dias de hoje, causado pelo privilégio de usar os combustíveis fósseis, né? Ainda temos isso nesse congestionamento. E aqui eu falo um pouco da economia linear que nos trouxe, né, todo esse modelo e esses exemplos de fotos. A economia linear, ela tem uma lógica que é de extrair, transformar, consumir e descartar. Aí a gente começa de novo, extrai, transforma, consome, consome, consome e descarta, e descarta, e descarta cada vez mais. A gente olhando a economia linear como está hoje, a gente percebe que a conta não fecha e que não está mais atendendo, né, as nossas necessidades presentes, tampouco do futuro. Aqui eu também trouxe mais umas imagens para reflexão. No momento que eu estava preparando a apresentação, eu fiquei impactada, porque foto fala mais do que qualquer coisa, né? Então, aqui para a gente refletir. Um caminhão de lixo de produtos têxteis vai para aterros ou é incinerado a cada segundo. Olha o absurdo. O Brasil é o segundo maior produtor de lixo eletrônico, atrás somente dos Estados Unidos. E segundo a FGV,
Nosso país, o Brasil, ele tem 242 milhões de smartphones. O que significa isso? Que tem mais celular do que habitantes no Brasil. Para nossa reflexão também. O carro é um bem caro. E ele fica estacionado 92% do tempo e carrega, em média, menos de 2 pessoas por viagem. Observando as imagens e os exemplos que eu trouxe, a gente percebe que a economia linear nos trouxe a um estado crítico. Vocês já imaginaram que em 2050 nós teremos 9,2 bilhões de pessoas no planeta Terra? Atualmente, nos dias de hoje, nós consumimos quase 2 vezes mais que a capacidade de produção terrestre. Inclusive, eu recebi uma informação um pouco antes de vir para cá, que agora no mês de junho, para o ano de 23, nós já consumimos a capacidade terrestre do ano. E ainda falta um tempão para acabar o ano. E a degradação ambiental, restam apenas 7 anos para mantermos os níveis de aquecimento global fora da temperatura emergencial lá, que a gente se comprometeu em 2030. Ou seja, a situação ela é crítica e alarmante. E como podemos mudar? Aqui nós pensamos em innovability, tendo como a inovação como ferramenta e a sustentabilidade como propósito para um futuro melhor. Bom, não dá para falar de economia circular sem falar dos pilares e de novos modelos de negócio. Então, a gente tem que ter muito em mente quais são esses pilares que devem nos nortear daqui para frente, que são projetar sem resíduos e poluição, manter produtos e materiais em uso e regenerar os nossos sistemas naturais. E pensando em modelo de negócio, a gente tem que olhar, sim, para os insumos circulares, extensão da vida útil do produto, o compartilhamento, produto como serviço e os novos ciclos de vida. Com isso, criamos cidades circulares, que têm um foco nas pessoas e na qualidade de vida. Quem aqui não quer viver numa cidade mais inclusiva, mais inteligente, mais verde, mais colaborativa e mais conectada? Falando um pouquinho da transição energética, a base de estratégia de sustentabilidade da Enel tem como foco os clientes. E atuamos na descarbonização, digitalização, urbanização e eletrificação. E aqui eu trago uma frase que eu gosto bastante para a gente pensar. Saber é mais importante que acreditar. E aqui na Enel nós sabemos que criaremos um valor sustentável a longo prazo e rumo ao net zero. Eu trouxe também alguns cases, são 3 cases bem interessantes sobre medidores inteligentes. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês conhecerem. Na Enel, adotamos os conceitos da economia circular na nossa estratégia de negócios e realizamos ações que impactam positivamente a sociedade, a economia e o meio ambiente, com o objetivo de criarmos valor compartilhado. E não é diferente com os antigos medidores que saem da rede após a instalação dos equipamentos inteligentes. Depois de desinstalados e vistoriados, os medidores podem seguir para reutilização ou reciclagem. Esse processo segue 2 importantes pilares da economia circular para a Enel: extensão de vida útil e a circularidade de produtos e serviços. Os materiais que chegam ao fim de sua vida útil seguem para as nossas empresas parceiras que realizam a reciclagem e o descarte adequado.
Seguindo os planos de circularidade, pretendemos no futuro encerrar o ciclo completo da nossa cadeia produtiva ao utilizar os materiais reciclados como insumo para a produção de novos medidores. São os nossos compromissos com a Agenda 2030. E aqui eu trago também mais um case de um projeto que chama Hortas em Rede. É um projeto que eu gosto bastante. E qual é o problema aqui? Nós temos muitos espaços onde tem as nossas torres de transmissão. Todo mundo deve ver espalhado aí pela cidade de São Paulo. E esses espaços a gente também chama de faixas de servidão. E eles ficam lá simplesmente para acolher aquela torre para transmitir a energia. Porém, a gente tem um custo altíssimo de manutenção, porque tem invasões, as pessoas jogam lixo, entulho. Então, a Enel tem que colocar muito recurso para inspeção, além de ter que ir lá recolher o entulho, consertar muro e tudo mais. Pensando nisso, nós chegamos à solução do compartilhamento. Como que a gente faz para ter pessoas nesses espaços? E através de um comodato, a gente cede esses locais para agricultores e agricultoras. E aí eles fazem todo o plantio. A Enel faz a capacitação desses agricultores e eles formam essas hortas orgânicas lindas e maravilhosas, que eu acho que a foto já fala por si. É um projeto que eu gosto bastante de visitar e cada vez que eu vou lá me dá muito orgulho. E não só pelo compartilhamento da nossa área, mas é também perceber a mudança na qualidade de vida das pessoas, porque aí existe uma geração de renda pro agricultor e esse dinheiro fica todo para ele, e também a possibilidade da comunidade do entorno adquirir esses produtos por um preço mais acessível, fomentando o negócio local. Aqui só alguns números para vocês terem uma ideia. A gente produz mensalmente 11 toneladas de verduras, alimentos orgânicos. Temos 318 participantes diretos. 1,5 milhão de renda gerada para esses agricultores que trabalham nesses espaços. Mais de 50 tipos de vegetais, ervas e temperos. E mais de 2.000 consumidores que passam por esses locais para adquirirem o produto e que podem ter uma alimentação mais saudável. E sem falar de mais de 11.000 metros cúbicos de água reaproveitada só nesse projeto. Aqui eu estou trazendo o resultado de uma horta com os resultados de 2002. A gente já chegou no número de 55 hortas espalhadas na área de concessão da Enel. Espero no ano que vem poder trazer números, né, maiores ainda e pessoas cada vez mais impactadas com essa geração de renda. E aqui também é um projeto que é o meu queridinho, que é a Coleção Energia. O que é isso? Nos foi apresentado um problema. Qual era o problema? A gente tinha R$1 milhão em uniformes da Enel de colaboradores em estoque e que precisavam ser descartados, porque a gente teve uma mudança de logomarca e esses uniformes não podiam mais serem reaproveitados. E aí ficou aquela coisa daquele slide feio que eu trouxe no início. Vamos mandar para o aterro sanitário? Vamos incinerar? Vamos liberar CO2? O que a gente vai fazer com isso? E aí surgiu a ideia de montar uma coleção de roupas e acessórios reutilizando esses uniformes. E montamos, de fato, a coleção Energia com peças incríveis. Mas não só as peças foram incríveis. O que é muito legal é o quanto a gente movimenta a comunidade, porque só para fazer o lançamento dessa coleção, a gente contratou modelos da comunidade de Paraisópolis, fizemos o desfile lá também,
Levamos toda a nossa alta direção para assistir. Então, teve café comprado da comunidade local e a capacitação das próprias costureiras, que é da ONG Costurando Sonhos, que é lá de Paraisópolis, que produziram as peças. E foi um sucesso, a gente saiu em várias revistas internacionais como um case muito legal. E é um orgulho, e a gente pode falar aqui de muitas coisas, mas eu gosto dessa foto, dessa moça desfilando, que ela é uma mulher eletricista. Então aqui a gente também fala da igualdade de gênero, né? Que hoje nós temos sim mulheres eletricistas, e elas também desfilam pra gente. Então é um orgulho ver isso se realizando, e principalmente ter a consciência tranquila de que a gente não incinerou e não encheu nenhum daqueles caminhões para levar para o aterro. E aqui alguns dos números para vocês conhecerem. Foram mais de 3 toneladas de CO2 evitado, mais de 9.600 uniformes transformados, 32 mil pessoas impactadas nesse processo, mais de 32 mil metros cúbicos de água economizada, e o mais legal, 147 mil reais de renda gerada para essas costureiras, para esses modelos e para toda pessoa que está participando da coleção Energia. É óbvio que os nossos uniformes acabaram, mas já estão entrando outros, e a gente tem buscado parceria, e o projeto não parou, e a gente vai fazer cada vez mais. E numa oportunidade eu gostaria que todos conhecessem e participassem da coleção Energia. Ficam aqui esses cases, e o meu apelo, né, para todos lembrarem das fotos que eu trouxe, e de quem nós somos, e de que mundo nós queremos, e para a gente repensar o nosso consumo, para que possamos repensar a forma como produzimos, né? E a gente sempre fazer aquela pergunta antes de adquirir qualquer coisa: eu preciso mesmo disso? Então fica aqui a minha reflexão para vocês. Agradeço pelo momento, por vocês estarem aqui compartilhando esse espaço comigo. E eu tenho um convidado, que é um parceiro muito especial da Enel, que é o Rodrigo, CEO da Green Mining. E eu chamo ele ao palco para ele apresentar também algumas coisas bem bacanas de economia circular que a gente vem desenvolvendo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Solange. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Muito obrigada. Excelente. Bom, pessoal, prazer a todos. Meu nome é Rodrigo Oliveira. Eu sou cofundador e CEO da Green Mining. Green Mining é uma startup de logística reversa. Vou mostrar um pouquinho aqui o que a gente chama de logística reversa inteligente e como a gente vem, em parceria com a Enel, conseguindo fazer a circularidade de plásticos, circularidade de materiais que iriam para aterros e lixões e conseguir levar isso de volta para a cadeia produtiva. Bom, bem rapidamente, eu sou administrador de empresas, eu tenho mestrado em sustentabilidade, trabalhei 10 anos na indústria de bens de consumo e depois fui trabalhar na empresa da minha família, que é uma empresa voltada para projetos de engenharia de aterros sanitários, ou seja, a gente projeta o aterro sanitário. É uma empresa técnica, não é uma empresa de operação, mas exige que você vá e visite os aterros. E a realidade do resíduo, a realidade dos materiais é muito latente quando você vai num aterro sanitário, quando você vai num lixão. É lá que tudo acaba e é muito material. O volume de resíduos que o Brasil coloca em aterros e lixões é enorme, é a maior parte deles. E isso é um grande problema, é um grande desafio. Só para ter uma ideia, no Brasil, hoje a gente recicla 1,7% de tudo que é coletado. Dentro do potencial reciclável, isso representa 5,1%. A gente é um dos países que menos recicla. Então a gente tem um problema sério aí. Porque esse material, pouco que é reciclado, ele é coletado também por uma mão de obra, grande parte, por mão de obra informal. Muitas vezes explorada, incluindo mão de obra infantil.
Então não é um problema só ambiental. A gente tem questões ambientais e sociais para serem resolvidas quando a gente fala sobre reciclagem, quando a gente fala sobre coleta, quando a gente fala sobre economia circular como um todo. E o grande potencial que a gente tem é o contrário. Se a gente só recicla 5%, caraca, tem 95% de oportunidade para a gente correr atrás. Como que a gente faz uma sistemática que traz uma inteligência que a tecnologia permite para a gente coletar esse material e levar de volta para a cadeia produtiva. E por que eu falo isso? Porque tem muito valor ali, né? Quando a gente vai num aterro, quando a gente vai num lixão, uma das realidades que a gente vê não é só o material sendo jogado tudo lá. Tudo você vê no aterro. Você vê latinha, você vê papelão, você vê plástico. Só que a gente está vendo, na verdade, gente em cima do aterro, em cima do lixão, minerando aquele material. Tentando caçar algum material, alguma coisa, para vender para um sucateiro local ali, para alguém que vai comprar um material que tem valor, para conseguir comer. Então, mais uma vez, tem a parte ambiental, tem a parte de dignidade envolvida nesse processo, que a gente precisa refletir sobre isso para que as soluções sejam construídas. E o mais importante, logística reversa já é lei no nosso país desde 2010. Então as indústrias que colocaram as embalagens de uso único no mercado têm a responsabilidade legal de trazer isso de volta, pelo menos 22%. Além disso, a gente sabe que as pessoas não vão mais consumir de empresas que danificam o meio ambiente. Então é muito importante estar lá para conseguir pegar esse material de volta e mostrar para a população, olha, eu faço parte da solução, eu não sou mais só esse problema. E o que a gente mais gosta de fazer, e é exatamente o case que a gente está trazendo aqui, junto com a Enel, que é circularidade. Fechar o ciclo da cadeia, pegando os resíduos de forma segregada na fonte e levando de volta para o processo produtivo. Então, a Green Mine ela foi criada exatamente para fechar esse ciclo da economia circular. Fazer a logística reversa, levar o material de volta, mas garantindo respeito às pessoas do processo. A gente resolveu começar quando a gente inaugurou nosso projeto em 2018, a gente contratou o catador. A gente foi fazer processo seletivo em cooperativas, junto inclusive com a Prefeitura de São Paulo, para que quem mais conhece sobre resíduos, quem mais conhece sobre recicláveis, fizesse parte desse processo. Só que agora de forma digna, com salário, com FGTS, com direito a férias, com direito a vale transporte, não precisar mais dormir em albergue, poder voltar para casa, porque ele vai poder ter um lugar para trabalhar, o salário garantido no final do mês. Então essa coisa é muito importante, a grande mudança que a gente acabou fazendo, e com outros projetos a gente consegue empoderar os catadores que ainda estão por aí, levando um valor real de material com outras iniciativas que a gente também tem. E a solução que a gente traz é tecnologia. Ou seja, como a gente dá eficiência para esse processo, né? Primeiramente, tendo uma cadeia que consegue trazer esse material separado na fonte, ou seja, sem estar contaminado, sem estar espalhado por aí, a gente concentra os materiais e leva diretamente para as usinas, sem intermediação. Isso é super importante. E o sistema faz a gente fazer isso. A gente consegue identificar os locais de geração para garantir os locais de concentração do material. Depois, a gente consegue ter uma roteirização muito mais eficiente, porque a gente já sabe onde está o material, né? Eu faço um paralelo, mais ou menos, né? Quem já andou de táxi antigamente e viu o taxista andando pela rua procurando o cliente. Ele estava gastando gasolina, gastando dinheiro, achando alguém que levantasse a mão e falou, estou aqui para pegar um táxi. Ele não sabia onde estava o cliente. Ele tinha que ficar percorrendo a cidade para achar o cliente. Hoje, com o aplicativo, seja um 99, seja um próprio Uber, a pessoa o motorista está parado, chegou o pedido, ele vai lá pegar o cliente que já sabe onde ele está. Então é totalmente diferente. Quando a gente tem a informação, a gente consegue dar a eficiência necessária para os processos. E é isso que a gente faz e coloca no final uma rastreabilidade usando a tecnologia blockchain única e exclusivamente para garantir que ninguém vai mudar os dados. A gente chama de imutabilidade, né? Ninguém vai falar que 1 quilo é 1000 quilos, 10 quilos é 1 tonelada. Não, 1 quilo é 1 quilo e é isso que foi coletado e que chegou na usina de reciclagem. E isso é importante para a gente garantir que os números são reais. A gente precisa aumentar o volume, gerando adicionalidade na cadeia e não enxugar gelo, pegando nota fiscal de vários elos da cadeia, dizendo que está reciclando cada vez mais, quando não está. Então, aqui um pouco de como funciona. A gente conseguiu conectar
encontrar os materiais. Esse sistema ele mostra o que a gente chama dos hotspots, os pontos vermelhos, onde tem mais geração de resíduo acontecendo, e a gente consegue fazer essa roteirização para a coleta ser eficiente com material concentrado. A gente começou lá em 2018, coletando em bares e restaurantes vidro, depois fomos para o PET, junto com a Ambev, e até o momento, com vários outros clientes, a gente já trouxe mais de 6.200 toneladas de volta para a cadeia produtiva com 100% de compliance, ou seja, todo mundo que encostou nesse resíduo tinha seus direitos respeitados. Isso representa mais de 1.000 toneladas de CO2 que são evitadas, sendo enviadas para o meio ambiente, graças à substituição de matéria-prima natural, que é um dos grandes e importantes emissores de gás carbônico. A Green Mining teve um reconhecimento muito bacana nessa história aí, seja da imprensa, do governo. Somos signatários do Pacto Global da ONU e esse ano a gente foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial, fomos convidados pelo Fórum Econômico para levar a nossa solução para ser apresentada para o mundo em Davos, na Suíça, e lá a gente teve a oportunidade de lançar um grande projeto com a Enel, fazendo a circularidade com a própria Enel, com os próprios resíduos da Enel, e foi feito isso com o chefe de inovação lá em Davos. O que é esse projeto? A gente tem um grande desafio, que são os plásticos, os resíduos plásticos das obras da Enel. São uma série de tipos de plásticos diferentes. E a gente precisava ver quais são as formas e o que a gente pode não só transformar e levar para uma reciclagem, mas utilizando na própria operação, na própria cadeia. Você ser a solução do seu problema. É muito interessante esse formato de pensar. A gente identificou, dentro dos materiais que estavam disponíveis nas obras, resíduos. Esses são tipo conduítes que vão até as caixas de passagem da Enel. Eu vou pegar um exemplo aqui. Esse daqui é o que sobra, né, da obra da Enel, porque eles têm que cortar esse conduíte para finalizar nessa caixa de passagem. Esse material é um plástico de excelente qualidade. E aí ele sobra, a gente coleta esse material, faz toda a rastreabilidade de quanto de material tem em cada lugar e consegue fazer a transformação dele para se tornar uma nova caixa de passagem. Então, esse material é o resíduo, que é reciclado, que é um retalho, vamos dizer assim, do tubo, e a gente consegue transformar em uma nova caixa, em um novo material. Não? Obrigado. São só esses dois que eu vou mostrar. Além do plástico rígido, a gente está fazendo agora uma análise de outro tipo de material, dos medidores, que são plásticos de acrílico, em que a gente conseguiu já coletar ele, fazer a separação correta desse material, toda a rastreabilidade, mais uma vez, garantindo quantos quilos que a gente está conseguindo tirar do meio ambiente e entender que tipo de material é esse e fazendo todo o processo de reciclagem. Então, esse daqui é o segundo item que a gente conseguiu já trazer de volta. Fazendo a transformação deles, já chegamos nos pellets que já são possíveis de serem usados em uma próxima cadeia, e o próximo passo agora vai ser a gente devolver isso e fazer novos medidores com esse material, com conteúdo reciclado da própria operação. Aqui um pouco dos resultados até o momento. Então foram mais 836 quilos nesse piloto que a gente fez durante 4 meses. Isso equivale a mais de 3 toneladas, 3.000 quilos de CO2 evitados no meio ambiente. E a gente garantir que 100% do PEAD desse plástico aqui vai ser transformado e vai ser reciclado e não vai parar no meio ambiente. Essa é a equipe da Green Mining, tem meus 2 sócios, 2 programadores que fazem toda a sistemática para garantir que esse material realmente vai ser rastreado certinho, e uma equipe grande aí na nossa operação de rua, que a gente está lá todos os dias coletando esse material, rastreando e levando para a reciclagem. Muito obrigado, essa é a Green Mining. Gostaríamos de ter mais tempo para apresentar muito mais coisa para vocês. Mas agora a gente tem aqui os finalistas do Play Energy, convido eles ao palco. Sejam bem-vindos, e acho que nós não vamos conseguir abrir para pergunta. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Érica, esse é o Thiago. Tá bom. Nós somos finalistas da Play Energy, um concurso promovido pela Enel, em parceria com a Campus Party, que é direcionada a jovens de 14 a 20 anos. E ela é sobre sustentabilidade, tem muito a ver com a palestra de hoje.
nós participamos das edições 2021 e 2022 da Play Energy e tivemos a honra de nos tornarmos campeões nas duas edições. Na edição de 2021, era tratado muito sobre a economia circular, que é um conceito tão importante da gente saber. E a gente teve acesso participando da Play Energy. Na Play Energy 2022, haviam muitos conceitos relacionados à eletrificação. Era em formato de game, a competição. Então, era falado sobre eletrificação, transição energética, descarbonização. E a gente teve a oportunidade de aprender mais sobre tudo isso, né? A gente teve acesso a aprender como que faz um pitch do zero, que a gente ainda não tinha conhecimento, né? Então, isso é muito enriquecedor para a gente. Por isso que a gente convida hoje, né, os jovens a participarem dessa competição, porque é incrível, né? A gente adquire muito conhecimento. Nós sempre falamos que a gente adquiriu, além de tudo, muita autoconfiança, né? A gente agora sabe que os jovens podem fazer a diferença, que a gente pode ter ideias que vão mudar o futuro, né? Então, vou passar aqui para o Thiago para ele comentar um pouquinho mais. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como a Erika comentou, a gente adquire muito conhecimento, né, na Play Energy, e deixo o convite para vocês, se você é jovem de 14 a 20 anos, se inscrevam nesse concurso, vai abrir as inscrições em outubro, tá? Vou contar um pouquinho para vocês como foi a premiação, porque além de todo o conhecimento que a gente adquire, toda a experiência, a gente tem uma premiação muito bacana mesmo. Então, em ambas as edições, a gente conseguiu ser campeão, a gente conseguiu ganhar os prêmios. Na primeira edição, eram 1.000 euros para quem ia para a final e mais 1.000 euros para quem era campeão, cada um da equipe. Então a gente tinha uma equipe de 3 integrantes, cada um da equipe acabou ganhando 2.000 euros só na final e por ser campeão também. Então a gente fala que é uma competição que vale muito a pena por essa questão do prêmio também. Na edição de 2022, só na final foi 1.500 euros para cada um da equipe. Então a gente, juntando os prêmios, deu mais de 16 mil reais só na última edição, tá? Na Play Energy de 2021, eu realizei um sonho pessoal meu, que era ter uma impressora 3D. Hoje a gente está na Campus Party, é um evento que trata muito sobre isso, sobre tecnologia. Eu sempre tive esse sonho, a gente morava no interior antes, então a gente nunca teve acesso a esse tipo de tecnologia. Isso aqui é um sonho para quem mora no interior. Não sei se tem alguém no interior aqui, mas se tiver, vai saber do que eu estou falando. Então, conseguir isso por causa desse concurso foi muito gratificante, né? E na edição de 2022 a gente está mobiliando o nosso apartamento inteiro, a gente casou recentemente, então esse prêmio está ajudando muito no começo da nossa vida. Então a gente deixa esse convite para vocês, porque a importância da Play Energy para a gente não tem nem como descrever, é uma importância muito grande. E se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente vai estar no stand da Play Energy hoje, vamos passar lá mais um pouquinho. Amanhã, das 10 às 16 horas, a gente vai estar aceitando pré-inscrição para o concurso e vai ter sorteio de brindes às 14h30, tá? Então, vocês vão lá, perdão, até às 16h30, às 4h30 da tarde. Então, estejam lá até às 16 para vocês fazerem a pré-inscrição e às 16h30 para vocês participarem do sorteio de brindes. A gente vai estar lá também, caso vocês queiram bater um papo, conhecer mais sobre a nossa trajetória. E a gente tem também uma página no Instagram, a gente gostaria muito de ver vocês lá, é @PDOrtiga, que é o nome da nossa equipe, PDOrtiga sem acento, tá? @PDOrtiga. Acompanhe a gente conta toda a nossa trajetória e a gente vai falar sobre a Campus Party, falar sobre a Play Energy 2023 também. As inscrições abrem em outubro e a gente vai esperar vocês lá, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Parabéns para vocês e, pessoal, passem lá no stand da Play Energy. Bom, nós encerramos aqui, agradecemos, eu e Rodrigo. Se tiver dúvidas, a gente conversa, porque a gente agora encerra aqui, tá bom? Obrigada. Nós crescemos.